caros alunos, bem-vindos à competência 4, onde nós vamos falar sobre os pontos de reposição de compras e reposição de estoques. Nessa competência, nós vamos abordar alguns tópicos, como sistemas que são usados para essa reposição, custos de estocagem e também a relação entre os setores de estoques e compras. Sobre esses sistemas, os mais comuns deles são o MRP, o de revisão periódica e o sistema de pedido. O sistema de pedido, pessoal, também é conhecido como mínimo e máximo. Ele normalmente é usado para demanda independente e ele pode ser usado tanto manualmente quanto no sistema computacional, como um software. Ele significa o quê? Como o próprio nome diz, o mínimo, quando os estoques atingem ao mínimo, é o ponto de pedido. E quando os estoques atingem ao máximo, não é para incluir nenhum outro item naquele estoque. Já o sistema de revisão periódica, ele fala o seguinte: a empresa tem que fazer frequentemente, ela determina períodos para fazer revisões nos parâmetros daquele item. Então vamos supor que a pessoa diga, na empresa que eu trabalho eu compro lápis. E a cada 2 meses eu vou revisar se a quantidade que eu tenho estabelecida como mínima e máxima para a compra daqueles lápis precisa ser mudada ou não, mediante o estudo do histórico das compras, ou seja, da demanda. O que significa? A empresa fica revisando frequentemente os parâmetros de quantidades daquele item no estoque. Ela pode mudar ou não quando chegar naquele período que ela estabeleceu, mas o importante é que ela se estabeleceu esse sistema, ela vai ficar frequentemente fazendo essa revisão. O terceiro item é o MRP, que é, de certa forma, o planejamento da necessidade de materiais. Ele é um sistema, pessoal, que converte a necessidade, converte a demanda em programação de produção. Como ele é um sistema, ele é um software, ele não pode ser usado de forma manual. E ele foi uma evolução trazida dentro das empresas para controlar e programar o estoque e a produção. Ele interrelaciona a quantidade de itens que são trazidos para a empresa, que são comprados para a empresa, entre o que é estocado e aquilo que é pedido para ser utilizado na produção. Falamos agora sobre os sistemas e vamos falar um pouco sobre os custos de estocagem. O primeiro deles, que é muito comum, é o custo de aquisição, ou seja, o custo para comprar um certo item. E não só está envolvido nesse custo, que é muito importante que nós saibamos, não só está envolvido o custo do item, mas estão envolvidos também outros custos, como viagens que são necessárias para adquirir aquele item, telefone, o salário das pessoas que estão fazendo a aquisição daqueles itens, ou seja, custo de aquisição não é só o custo do item. Um outro custo também muito comum é o custo para manter estoques. Uma vez que eu adquiri o item, que eu trouxe aquele item para dentro da empresa, eu vou precisar mantê-lo. E aí existem alguns custos que estão envolvidos dentro dele, como o custo de armazenagem, por exemplo. Eu preciso ter um estoque, eu preciso ter um local físico para colocar aqueles itens. É só um exemplo. Um terceiro custo muito comum é o custo total, que é uma relação entre o pedido e o custo unitário do pedido. Ou seja, você precisa somar aquilo tudo ali para chegar até o final de um custo que vai considerar tudo que foi trazido desde a aquisição até o finalzinho daquele item. Existem muitos outros custos que são tratados quando se fala de estoques, mas esses são os 3 mais comuns na área de logística. Vamos falar um pouquinho sobre reposição de estoques. Existem alguns métodos já estabelecidos formalmente para garantir uma boa reposição de estoques. Claro que são muitos métodos, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar até mais de 10 métodos. Mas alguns mais comuns são aqueles de 2 gavetas, lote econômico de compras, reposição periódica, reposição por pedido. O que isso quer dizer? Repor estoques é garantir uma frequência de entrada, ou seja, de aquisição de novos itens
para que aquele estoque não fique abaixo da quantidade mínima ideal dele, do nível de estoque mínimo que ele precisa ter. Então, é preciso ter uma frequência de reposição desses estoques. O método que a empresa que você trabalha vai escolher não tem um melhor do que o outro, não existe isso. Todos eles têm benefícios e malefícios, mas o método que a empresa deve escolher é aquele que melhor se adeque às suas características. Que tipo de características, então, você precisa levar em consideração para escolher o melhor método? Por exemplo, se a empresa trabalha com softwares ou não. Se a empresa faz controles manuais, tem algum tipo de método que é mais aplicável para ela do que se a empresa trabalha com softwares. Então, é preciso que se faça esse estudo, essa avaliação, para encontrar um método de reposição de estoques adequado para a empresa. Também é preciso levar em consideração a característica do item. Tamanho, volume, se por acaso esse item vem da China, se ele vem do interior do estado. Isso tudo precisa ser levado em consideração porque impacta diretamente na velocidade de chegada desse item na empresa e também na forma que esse item vai ser estocado, se tem espaço para estocar aquele item ou não. Falando um pouco sobre a questão da relação entre estoques e compras, esses dois setores precisam estar muito bem ligados para garantir que não vai faltar item nenhum dentro da empresa para atender um cliente. Quando nós falamos todo o tempo sobre reposição, sobre nível ideal de estoques, isso se dá mediante uma troca de informações entre o setor de estoques e o setor de compras, ou suprimentos, que também é chamado muito comumente hoje em dia. Então, é preciso que esses setores interajam com muita força para garantir que não vai faltar nada para se entregar a um cliente ou para produzir. Na próxima competência, falaremos um pouco mais sobre essa relação. Até lá!